A paz do Senhor a todos. Hoje vamos ler Jeremias capítulo 2. A infidelidade de Israel. Aqui, amados, Deus está indignado porque as pessoas abandonam ao Senhor para servir a outros deuses, a outros ídolos. Exaltam a outros ídolos, não querem saber do Senhor. Capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Por sua terra são semeada Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntavam: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis repararam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Gente, Deus aqui está indignado, porque as pessoas cometem 2 crimes. Aqui ele estava falando para o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É o povo de Deus, a sua própria igreja. O povo de Israel é o povo espiritual, o povo do Senhor, os que creem na cruz, os que creem no Senhor, que existe um único Deus. Esse mesmo povo que é de Israel abandonou o Senhor, e cavaram as suas próprias cisternas, que são rachadas. Quando nós andamos com o Deus verdadeiro, quando nós buscamos o Senhor, nós cavamos cisternas e Ele enche de água, enche da água do Espírito Santo. Mas quando procuramos outros que não seja o Senhor,
andando com eles, beijando eles, fazendo a vontade desses outros deuses, com D minúsculo, que não são deuses verdadeiros. Nós cavamos cisternas rachadas. Elas não retêm água, porque o Espírito Santo de Deus não está ali. O Espírito Santo de Deus, ele só enche as cisternas de água, aleluia, quando nós andamos com o Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós glorificamos ao Senhor, queremos o Senhor, exaltamos o Senhor, mostramos o Senhor, falamos da palavra do Senhor, exaltamos o Senhor. Não quando exaltamos outras coisas que não nos ensinam nada, que não tem nada para nos oferecer, que o Espírito Santo não está ali. Deus, ele diz claramente que ele não destina o seu Santo Espírito para outros deuses, outras coisas que nós sabemos que não são deuses, mas nós os representamos como deuses porque chamamos de que podem fazer tudo por nós. Podem fazer tudo, podem falar com Deus, podem executar milagres, podem fazer coisas. A esses, o Senhor abomina, o Senhor não enche as cisternas de água. As cisternas são rachadas, o Espírito Santo não opera e as pessoas ficam cegas, perdidas. Vamos ter muito cuidado em buscar outros e abandonar o Senhor. São dois pecados. Primeiro, abandonamos ao Senhor porque nós apenas não podemos só acreditar que o Senhor existe. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, amar ao Senhor, exaltar ao Senhor, Deus invisível, que nós não podemos ver. Amados de Deus, aqui o Senhor falou, quando a igreja era nova, era recente, né? Ela amava ao Senhor. Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. E ali em Atos dos Apóstolos nós vemos a manifestação do Espírito Santo ali em Pentecostes, onde 3.000 pessoas aceitaram ao Senhor e foram batizados com o Espírito Santo, com línguas estranhas. E ali, em Atos dos Apóstolos, começou a igreja, pois o Espírito Santo de Deus entrou na vida das pessoas, dentro das pessoas. O Espírito Santo começou a habitar. Jesus saiu daqui, mas deixou o seu Espírito Santo. E a igreja amava ao Senhor. É o começo da igreja. Então o Senhor fala que se lembra desse tempo, que no início a noiva, a igreja de Cristo, amava ao Senhor, era fiel ao Senhor. Aqui ele nos lembra também que ele é o Senhor que nos tirou do Egito. O Egito simboliza a vida de pecado de antes. Antes de conhecermos ao Senhor, nós éramos totalmente desprezíveis, inimigos de Deus, não ouvíamos a Deus, não entendíamos nada da sua palavra, nem queríamos ler a sua palavra por não entender, pois o Espírito Santo não habitava em nós. Mas agora que nós somos povo de Deus, que o Espírito de Deus habita, que nós ouvimos a sua palavra e o Espírito Santo entrou em nós ali como em Pentecoste, que entrou e fez morada, abrindo a nossa mente, não é? Nós não queremos andar com o Senhor, então para Ele é impossível de entender. Na verdade, o Senhor entende o que está acontecendo, mas Ele quer que nós aqui percebamos, nós aqui pensamos, né? E nos conduz e tirou da gente do Egito, que era a vida de pecado, uma vida abominável, que cometíamos coisas e achávamos normal, e nos levou pelo deserto, porque primeiro o Senhor, Ele age dessa forma, espiritualmente, Ele nos tira do pecado e nós vamos andar por um deserto, não é? Por um deserto, nós vamos sofrer, porque Jesus atravessou um deserto, então quem vai servir ao Senhor também passa por um deserto. O mundo espiritual não fica quieto, ele quer lutar, ele luta contra você. O inferno luta contra você.
a sua carne que é caída também vai lutar contra você, e o mundo inteiro, o mundo que não ama a Cristo, o espírito que está no mundo também vai lutar contra você. Então, por isso, você atravessa um deserto de sofrimento. Você sente as aflições como Jesus, porque você está servindo a Jesus, não é? Mas o Senhor vai te fazer atravessar por esse deserto e vai te conduzir para uma terra que emana leite e mel. Ele vai conduzir você com ele, uma terra de paz. Você vai ser edificado, né? É um tijolo a mais na igreja de Cristo. Você vai ser edificado, cheio o teu espírito, andando com o Senhor. Você vai viver numa terra diferente. Ele está falando aqui espiritualmente. Não é que a gente vai fazer a mudança e vai para outra terra, outra cidade. A terra que o Senhor está falando aqui é a maneira como Ele nos salva. Nós acreditamos na sua palavra, o Senhor vem e nos tira do pecado, da escravidão do pecado, e nos leva para uma nova terra, que é uma nova vida com Ele. E ali nós experimentamos a comida de Deus, nós vamos comer do que Ele tem para nós, nós vamos nos encher. Então, se a gente não nos encher do Senhor, nós queremos nos encher de outra coisa, as cisternas serão rompidas, a água vai sair, não tem como o Espírito Santo te encher, você se alimentando espiritualmente com outras coisas, adorando outras coisas, não andando por esse caminho que o Senhor já destinou para nós, que é sair do pecado, atravessar o deserto, padecer com o Senhor, depois Ele vai lhe mostrar uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa que é o cuidado dele, ele sendo seu pai na sua vida. Então, nós temos que honrar ao Senhor. Se tem que agradecer, é ao Senhor. Tem que mostrar alguma coisa para os outros, é a palavra de Deus. Nós temos a missão nessa terra de divulgar a palavra de Deus, porque ela é um alimento. É um alimento, e não são só sacerdotes de igrejas que têm que divulgar a palavra de Deus. É uma missão de cada um. Deus falou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazer discípulos todos. O Senhor quer que sejamos discípulos de Deus, aprendizes de Deus, aprendizes, deixar o Senhor trabalhar, aprendendo dele, passando para outras pessoas. É isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor continua na sua indignação, nos mostrando, né, que o que os nossos antepassados, o que os nossos pais anteriores, né, as pessoas que viviam antes de nós, o que aconteceu, que história que elas contam para nós, que o Senhor foi ruim para elas, não é? Porque Ele foi culpado de alguma coisa, Ele fez alguma coisa ruim para que as pessoas se afastassem dele. Então ele traz aqui a nossa memória que ele é justo, ele é fiel e não tem nenhum motivo nesse mundo para que nós abandonemos ao Senhor, que nós não ouvimos, que não prestemos atenção nas coisas de Deus, na palavra de Deus, porque ele é fiel e nós não temos motivo algum para nos afastarmos dele e buscarmos outros. Colocar o nosso coração, o nosso amor, a nossa fidelidade em outra coisa que não seja o Senhor. Exaltarmos outra coisa que não seja o Senhor, que Ele está colocando a gente para pensar. Nas entrelinhas, nós vemos o Senhor falando, para a gente raciocinar o que Ele fez, para a gente se aproximar de outras coisas e deixar Ele, deixar de ouvi-lo, deixar de segui-lo. Queridos, nos tornamos presas fáceis de leões que querem nos devorar, urgindo, urrando, não é, ao nosso redor, querendo tragar a nossa vida, a nossa alma. O Senhor aqui está se referindo a demônios. Nos tornamos presas fáceis, pois estamos perdidos espiritualmente, sendo infiéis ao Senhor Jesus Cristo, adorando outras coisas,
andando, dando glória a outras coisas que não a Ele. Não damos glória ao Senhor. Tudo que mostramos é outra coisa, não o Senhor. Adoramos outras coisas, não é? A imagem de coisas incorruptíveis, que são corruptas, imagens de coisas daqui, desse mundo corrupto, né? Imagem de pessoas, imagem de animais, seja do que for. O Senhor não quer, Ele é um Deus invisível, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Porque se nós abandonarmos o Senhor e formos infiéis a Ele, Ele está nos mostrando uma consequência, uma vida atormentada, uma vida que, pelo menos, você não vai nem sequer sentir, praticar as coisas que Deus já preparou para você, que Ele já decretou, que Ele já escreveu, desde antes do fundamento da terra. Antes da terra ser formada, lá em Efésios, leia capítulo 1, você vai ver que antes da fundação do mundo, Deus já preparou um caminho para todos nós. E nós temos que encontrar esse caminho, sendo fiel a Deus, fiel ao Senhor Jesus, ouvindo Ele. Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida normal, que trabalhe, cuide de casa, normal, mas que aprenda dele, que se encha dele, para que a gente não ande perdido espiritualmente, levado por qualquer vento de doutrina. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, diz o Senhor. Por que contaminar a minha terra? Ele está falando aqui para a igreja dele, o povo que ele chamou para servi-lo, para conhecê-lo. O próprio povo de Deus contaminou a herança que o Senhor deixou. A herança que o Senhor deixou para esse povo foi santidade, honra, fidelidade a Deus, obediência a Deus. E esse povo saiu dos caminhos de Deus e trouxe ídolos, outras coisas. Eles desviaram os olhares. O coração deles se desviou para outras coisas, menos para Deus. Eles não perguntavam mais por Deus, nem sequer os sacerdotes, os escribas que escreviam as leis, eles nem sequer perguntavam mais pelo Senhor. E o Senhor continua falando também: olhem lá naquela terra, lá naqueles outros países, dê uma olhada lá. Se essas pessoas foram indignas e infiéis aos deuses deles, que nem sequer são deuses. Mas o Senhor quer dizer aqui para nós, um alerta, que o povo que segue as trevas, o povo que segue doutrinas que não são de Deus, fora do conhecimento de Deus, eles são fiéis àquilo ali, eles se apegam completamente, eles não deixam por nada. Eles não trocam os seus ídolos, os seus deuses, eles não deixam, eles são fiéis. Então o Senhor está nos colocando aqui para raciocinar que esse povo que não tem Deus, eles são fiéis àquilo ali que eles estão servindo, não é? Então, nós que somos igreja de Deus, que nós conhecemos o que Jesus fez ali na cruz por nós, que a gente pare para pensar, não deixar o Senhor por nada, que nada tome conta do nosso coração, sejam ídolos de pedra, de barro, de madeira, né, em imagem de pessoas ou de animais, seja do que for, outros tipos de espírito, não é? O Senhor está aqui nos chamando a não simpatizar com outras coisas, a não querer outras coisas, mas que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Recebi um milagre, glória a Deus, foi o Senhor, grande é o Senhor, meu Deus. Aconteceu, eu quero ser abençoado, Jesus me abençoa, Deus me abençoa, não é? Então, assim, Deus, Ele quer fidelidade da gente, da igreja de Cristo, seja ela qual for, é uma só. A igreja de Cristo no mundo, ela é uma só, a noiva de Cristo. Né? Então, a noiva de Cristo tem que ser fiel ao seu esposo. Nós só temos um Deus, a palavra de Deus diz que só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. É um Deus e um Senhor e um só Espírito,
o Espírito Santo de Deus. É por ali, por esses 3 lugares, que nós devemos transitar a nossa fé todo o tempo. Cada um tem a sua função. Deus, ele é um só. É 3, mas é um só Deus. E cada um tem a sua função. E ele quer que a gente transite por ele, só através dele, por mais nada. É ele que fala conosco, é ele que faz milagres, é ele que se comunica com a gente, é ele que nos abençoa. Ele não dá a sua glória a ninguém, ele não dá a glória dele a outro. Então, essa é uma palavra para a Igreja de Cristo, para todos que acreditam, pelo menos que Deus existe. Essa é uma palavra de indignação do Senhor, nos chamando à fidelidade, à obediência a Ele. Não à religião, mas a Ele. Não olhar para a igreja aqui da terra, mas olhar para a igreja que é espiritual, a igreja de Cristo, né? Por causa da morte e ressurreição do Senhor. Receber o Espírito Santo de Deus e deixar o próprio Espírito de Deus nos guiar numa vida separada, o povo de Deus, o Senhor quer que se separe. Este é um caminho de salvação até Jesus voltar. Estamos nos preparando para morar com Ele. Por mais que a gente case, tenha filhos, pessoas morram, nasçam, temos projetos, temos alegrias, tantas coisas acontecem aqui. Mas até Jesus voltar, esse é o tempo da graça, é o tempo de conhecê-lo, é o tempo de recebê-lo na nossa vida, conhecê-lo de verdade, andando com ele, ouvindo ele, o que ele tem para dizer e obedecendo, deixando ele ser o nosso dono, o nosso Deus, não é? Entregando a nossa vida a ele, para que a gente comece a mudar os nossos hábitos influenciados pelo Espírito dele, não por outro espírito, por outro qualquer tipo de espírito. Essa palavra fica por aqui. Obrigada por assistir, por ouvir, e que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo encha o seu coração. Seja iluminado, iluminada.